Olá, nobre irmão, querido amigo, você que me acompanha neste devocional diário Palavra de Vida. Estamos hoje chegando ao final do estudo. Eu não sou mais eu, baseado naquilo que o Espírito Santo tem colocado em nossos corações. E hoje estaremos meditando no seguinte título principal: é necessário que ele cresça. E o versículo-chave que estamos utilizando está no livro do Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 30, que assim nos declara: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém. Nós, nesta semana que passou, nos aprofundamos neste tema que mexe muito com cada um de nós, que nos confronta, porque quando nós decidimos nos entregar ao Senhor, confessamos a Ele como nosso único, suficiente Redentor e Salvador, nós precisamos aceitar certas características e normas que nos classificam como seres em uma nova circunstância existencial. Por isso, eu não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Foi este o primeiro tema que nós estudamos no primeiro dia. No segundo dia, ventilamos a condição de sermos crucificados com Cristo, quando ali aprendemos que devemos negar a nós mesmos, devemos pegar a nossa cruz e carregá-la, seguindo a Ele. No terceiro dia, descobrimos que o preço que foi pago por cada um de nós para a nossa salvação é um preço incomensurável, impossível de ser medido. E, obviamente, impossível de ser pago por cada um de nós. No quarto dia, descobrimos que é necessário que sejamos adoradores verdadeiros e genuínos, que adoram ao Senhor principalmente em espírito e depois em verdade, que devemos ter uma vida totalmente idônea diante do Senhor e diante de todas as pessoas. No quinto dia, tratamos de como ser uma nova criatura, uma criatura que aboliu todos os velhos hábitos do velho homem e se tornou realmente um novo homem, uma nova mulher. Descobrimos ali que os vícios devem ser jogados por terra, que as manias que tínhamos de contemplarmos as coisas deste mundo devem ser separadas da nossa existência de uma maneira definitiva. E hoje, para finalizarmos este maravilhoso estudo, trataremos da questão da maturidade espiritual que temos que apresentar ao Pai, porque é realmente necessário que o Pai sempre cresça e que nós diminuamos. Existem poucas declarações na Bíblia que são tão profundas e desafiadoras como essa. Ela foi pronunciada por João Batista, porque ele compreendia que a sua missão não era ser o centro das atenções, mas apontar para Jesus Cristo. Seu desejo não era conquistar reconhecimento, mas ver Jesus ocupando o lugar de honra na sua existência. E essa também, meus nobres irmãos e amigos, deve ser a nossa oração diária, porque vivemos em uma época em que somos constantemente incentivados a exaltar o eu, os nossos desejos,
nossas opiniões, nossos direitos, mostrar para todo mundo as nossas conquistas. Entretanto, o reino de Deus, ele segue um caminho completamente diferente. Porque quanto mais Jesus Cristo cresce em cada um de nós, menos espaço resta para o orgulho, para a vaidade, para a inveja, para a ira, para o egoísmo, para a autossuficiência e principalmente para o nosso egocentrismo. Permitir que Cristo cresça significa deixar que a sua palavra transforme os nossos pensamentos. Significa amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou, servir como Ele serviu e o melhor de todas as coisas, obedecer ao Pai como Ele obedeceu. O crescimento de Cristo em nossa vida, ele não acontece apenas quando aprendemos mais sobre a Bíblia, mas ele acontece principalmente quando nos tornamos mais parecidos com Jesus. Afinal, conhecer a palavra sem permitir que ela nos transforme o coração produz apenas um acúmulo de informações. Agora, viver a palavra produzirá uma verdadeira e profunda transformação em nosso ser, em nosso caráter. Porque cada dia é uma oportunidade para que perguntemos a nós mesmos: quem está crescendo em minhas decisões? O meu ego ou Jesus Cristo? Uma outra indagação: minhas palavras, elas têm refletido o caráter de Cristo em mim? E uma última pergunta: será que as pessoas estão conseguindo enxergar Cristo através do meu testemunho? Quando Cristo cresce em cada um de nós, a nossa família é a primeira a perceber. Depois vem os nossos amigos. Por fim, a nossa igreja. E no melhor de todas as coisas, até aqueles que não nos conhecem passam a enxergar algo diferente em nossa maneira de ser e de viver. Quero deixar claro aqui que diminuir não significa perder valor. Pelo contrário, quanto mais nos rendemos ao Senhor, mais encontramos o verdadeiro propósito para o qual fomos criados. E assim como a lua não possui luz própria, mas reflete a luz do sol, nós fomos chamados para refletir a glória de Cristo aqui na terra. O mundo não precisa ver o brilho da nossa personalidade. O mundo precisa contemplar a beleza do Salvador através de cada um de nós. Então, que hoje o Espírito Santo continue encontrando em nossos corações um terreno fértil para ele continuar a sua obra. Que as nossas vontades realmente diminuam, que o nosso orgulho seja aniquilado de uma vez e que a nossa carne, ela seja crucificada diariamente, para que somente Jesus Cristo ocupe cada espaço da nossa vida. Porque, no fim das contas, a maior evidência de uma vida transformada não é quanto falamos de Cristo, mas é quanto Cristo pode ser visto em cada um de nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos faz reconhecer que muitas vezes permitimos que o nosso ego, as nossas vontades e os nossos interesses ocupem um lugar que pertence somente a Ti. Perdoa-nos por isso, Pai, e nos ensina a vivermos as palavras de João Batista: que Tu cresças e que eu diminua. Transforme, Deus, os nossos corações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes e principalmente as palavras, e que a cada dia nos pareçamos menos conosco mesmos e mais contigo.
Que o nosso orgulho dê lugar à humildade, que a nossa impaciência dê lugar ao teu amor e que a nossa vontade ceda totalmente à tua vontade, que é perfeita e agradável. Nosso amigo Espírito Santo, molda-nos continuamente, até que a imagem de Jesus seja totalmente refletida em nossas vidas. E que todos aqueles que porventura vierem a conviver conosco possam enxergar Jesus em todas as ações. Que vivamos para Cristo, pois Ele é o maior desejo dos nossos corações, não somente hoje, mas em todos os dias e para todo sempre. E é em nome dele, meu Pai, Jesus Cristo, teu Filho, que nós assim oramos ao Senhor. Amém e amém.